Uma situação de bastidores envolvendo a renovação de Vinícius Júnior traz de volta um fantasma que o Real Madrid tentou apagar da sua história recente. O atual impasse salarial do camisa 7 na Copa do Mundo de 2026 lembra muito a saída de outro ídolo histórico que deixou o clube no auge após conquistar títulos consecutivos da Champions League. Florentino Pérez enfrenta novamente o desafio de gerenciar o orgulho de uma estrela que exige valorização financeira compatível com seu impacto esportivo global. Diante desse cenário, muitas perguntas voltam a ecoar entre os torcedores. Por que a relação entre Cristiano Ronaldo e a diretoria merengue se rompeu de forma tão rápida em 2018? O Real Madrid repete hoje com o atacante brasileiro os mesmos erros estratégicos do passado? Até que ponto o controle rígido da folha salarial pode custar a permanência do jogador mais decisivo do elenco atual? Hoje, vamos resgatar todos os detalhes políticos e financeiros que provocaram a saída de Cristiano Ronaldo e como essa lição histórica reflete o futuro do Vinícius Júnior. Mas antes, você já tá ligado, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. A diretoria de Madrid acertou ao deixar o Cristiano Ronaldo sair em 2018? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. Liga no Footplay, informação rápida no campo, na resenha. Vamos lá, rapaziada. Para dar início a essa análise é fundamental traçar o paralelo direito entre a crise contratual vivida por Vinícius Júnior e os eventos que culminaram na saída do Cristiano Ronaldo. O atacante brasileiro que brilhou nos gramados da Copa do Mundo com a seleção brasileira recusou as propostas do Real de extensão de vínculo por não concordar com a retirada de bônus previamente combinados. Essa postura firme do atleta colocou o clube em uma posição defensiva complexa. Em 2018, a engrenagem que tirou o craque português do Santiago Bernabéu funcionou de maneira muito parecida. A falta de um entendimento financeiro imediato e o desgaste na relação com o presidente Florentino Pérez transformaram o maior artilheiro da história da instituição em um jogador negociável. A história demonstra que o Real Madrid adota uma filosofia institucional rígida, onde nenhum atleta, por mais vitorioso que seja, recebe permissão para mudar a estrutura interna estabelecida. E o ponto de partida dessa história vai nos levar lá para o ano de 2016, num período em que a relação entre o atacante português e a diretoria merengue parecia inabalável. No dia 7 de novembro daquele ano, logo após conquistar a sua terceira taça da Champions League e assegurar o título inédito da Eurocopa com a seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo assinou uma renovação contratual de 5 temporadas, estendendo seu vínculo com a equipe espanhola até o meio de 2021. O novo acordo fixou seus vencimentos anuais na casa dos 23 milhões de euros líquidos, devolvendo ao jogador o status de atleta mais bem pago do futebol mundial no momento. Em entrevistas oficiais após a assinatura do documento no Santiago Bernabéu, o atacante chegou a declarar publicamente que aquele não seria o seu último contrato, manifestando o desejo firme de atuar em alto nível até os 41 anos de idade e encerrar a sua vitoriosa carreira vestindo a camisa do Real Madrid. No entanto, um cenário que parecia de tranquilidade começou a desmoronar devido a problemas bem sérios fora das 4 linhas. Se liga aí, entre os anos de 2016 e 2017, estourou na imprensa internacional um processo criminal que apontava 4 acusações formais de fraude fiscal contra o jogador português, ocorridas entre 2012 e 2014. As investigações indicavam que o atleta teria sonegado cerca de 15 milhões de euros relativos aos seus ganhos com direitos de imagem através de estruturas financeiras no exterior. A gravidade da situação jurídica era tamanha que a promotoria espanhola cogitou pedir uma sentença de prisão real para o atacante. Esse problema com o país causou um desgaste profundo na saúde mental do atleta, que se sentiu perseguido pelas autoridades locais em um período onde ele era o maior embaixador esportivo e financeiro do campeonato espanhol no mundo. E foi através desse processo que teve uma grande rachadura na relação entre Cristiano Ronaldo e o Florentino Pérez. Nos bastidores, o jogador português solicitou um posicionamento firme da diretoria do Real Madrid, esperando que a instituição atuasse como intermediária ou oferecesse um suporte econômico e jurídico direto para solucionar o impasse com o fisco da Espanha, assim como outros craques do mercado haviam recebido de seus respectivos clubes. Apesar do Real Madrid emitir notas públicas de apoio ao atleta, a diretoria se recusou a interferir diretamente na esfera financeira do processo ou assumir qualquer custo do prejuízo. Essa postura institucional distante foi interpretada pelo staff do atacante como uma quebra de lealdade. O jogador sentiu que a presidência priorizou a blindagem corporativa da marca merengue em vez de proteger o seu principal patrimônio técnico, gerando um ressentimento silencioso que mudou a postura do atleta. Cristiano, ¿por qué te fuiste del Madrid? Porque quería una etapa diferente en mi vida. Mi ciclo ahí yo creo que ya estaba encerrado. Ajá. Quería algo diferente, una motivación diferente. Fue más por ahí. Fue ese año en el que
En el chiringuito contamos que te ibas. ¿Te desgastó mucho tu salida del Madrid? No, la verdad que no. Era más cosa de nosotros, ¿no? De los medios. Sí, no me desgastó porque fue algo que yo ha dicho el presidente aceptó que yo podría salir. En ese momento, cuando estábamos en una fase de negociación, no se portó tan bien conmigo. Lo entiendo, porque él lo hace siempre así. Y después yo ya no podría volver atrás, que ya tenía dado mi palabra a la Juve. Y después el presidente quería volver atrás. Sabes, fue una longa historia, un desgaste en ese aspecto, pero yo aprecio mucho a Florentino. Yo creo que es un digno presidente, una persona seria, una persona que me trató bien e que ganhamos muitas coisas juntos e tenho muito respeito por ele. Mas apesar de todo esse desgaste político nos bastidores do Real Madrid, o profissionalismo do CR7 permaneceu impecável durante toda a temporada. O atacante não permitiu que os problemas judiciais afetassem o seu rendimento nas fases agudas da Champions League. Nas quartas de final, o português teve exibições excelentes contra o Bayern de Munique, anotando 5 gols no placar agregado das duas partidas. Na semifinal contra o Atlético de Madrid, marcou 3 vezes conduzindo o time para a grande decisão, contra a Juventus. Na final, o camisa 7 marcou 2 gols fundamentais na vitória por 4-1, assegurando a artilharia do torneio e levando o 4º título continental da sua carreira. Essa apresentação de alto nível selou a conquista da sua 5ª bola de ouro, consolidando seu prestígio esportivo global no momento exato em que o mercado de transferências passaria por uma revolução. O mercado do futebol europeu sofreu uma inflação salarial sem precedentes no verão de 2017, alterando drasticamente a hierarquia financeira dos atletas. O Barcelona renovou o vínculo de Lionel Messi, oferecendo vencimentos astronômicos que superavam com folga os ganhos do rival português. Logo em seguida, o Paris Saint-Germain chocou o mundo ao pagar a cláusula de rescisão do Neymar por 222 milhões de euros, garantindo ao atacante brasileiro um salário líquido anual muito acima dos 30 milhões de euros. Esse novo cenário econômico internacional causou uma enorme insatisfação em Cristiano Ronaldo, que se viu na condição de melhor jogador do mundo no papel, detentor dos principais títulos coletivos e individuais, mas recebendo um salário base consideravelmente menor do que os seus principais concorrentes diretos. Para o atacante português, essa diferença financeira representava uma clara falta de respeito institucional por parte do Real Madrid. E diante da desvalorização financeira no mercado europeu, os representantes do Cristiano Ronaldo foram à mesa de negociações exigir uma revisão imediata com os termos acordados em 2016. O staff do jogador exigiu que o Real Madrid elevasse os vencimentos anuais de 23 para 30 milhões de euros líquidos, equiparando seu faturamento ao patamar de Neymar e Messi. No entanto, o presidente Florentino Pérez adotou uma postura de extrema cautela e se recusou a ceder os valores demandados de forma imediata. A diretoria merengue temia que o aumento dessa magnitude quebrasse a folha salarial e trouxesse problemas de fluxo de caixa ao longo prazo. Relembrando os erros de gestão ocorridas na primeira era dos Galácticos, o clube optou por adiar a conversa definitiva, prometendo avaliar os números no futuro, o que feriu profundamente o orgulho do atacante, que entendeu a hesitação como falta de reconhecimento por tudo que entregava. No meio dessa insatisfação silenciosa, um momento ocorrido nos gramados da Itália mudou definitivamente a percepção do jogador sobre o seu futuro profissional. Nas quartas de final da Champions League de 2017 e 18, o Real Madrid enfrentou a Juventus em Turim. Cristiano Ronaldo realizou uma das apresentações mais emblemáticas da história do torneio, anotando um gol de bicicleta espetacular que superou o goleiro Buffon. O impacto da jogada foi tão impressionante que a própria torcida da Juventus permaneceu de pé para aplaudir o craque adversário dentro do Allianz Stadium. Cristiano de bicicleta, minha nossa! Minha nossa! Gol! Receba os aplausos do torcedor rival. Está de pé o torcedor em Turim para aplaudir, para reverenciar essa máquina, esse monstro, esse jogador inexplicável chamado Cristiano Ronaldo. Meteu uma bicicletaça.
Esse gesto espontâneo de admiração tocou profundamente o atacante português. Em um período onde ele sentia a falta de acolhimento institucional e o desgaste político com a diretoria em Madrid, o reconhecimento caloroso vindo da torcida italiana funcionou como um combustível emocional perfeito para que ele começasse a cogitar seriamente uma mudança de ares. Mas o estopim para a revelação pública do impasse aconteceu logo após a conquista do tricampeonato consecutivo da Champions League na final contra o Liverpool. Enquanto o elenco merengue celebrava mais um feito histórico no gramado, Cristiano Ronaldo concedeu uma entrevista bombástica utilizando o tempo passado para se referir à sua trajetória, afirmando que foi muito bonito jogar no Real Madrid. A declaração causou um verdadeiro terremoto na imprensa esportiva internacional, ofuscando a própria festa do título. Nos bastidores, a relação com Florentino Pérez já estava completamente rompida. O presidente aceitou reduzir a multa rescisória contratual, que antes era fixada no valor impagável de 1 bilhão de euros, estabelecendo um acordo de cavalheiros para facilitar a saída do atleta caso surgisse uma proposta oficial que atendesse aos interesses financeiros de ambas as partes na janela de verão. Após o encerramento da participação na seleção de Portugal na Copa do Mundo da Rússia, a diretoria do Real Madrid tentou realizar um movimento de última hora para reverter a situação. Diante da iminente perda do seu maior artilheiro, o presidente Florentino Pérez apresentou uma contraproposta financeira que finalmente atingiu os 30 milhões de euros líquidos anuais exigidos pelos representantes do jogador meses atrás, incluindo os bônus adicionais. No entanto, a aproximação dos dirigentes merengues ocorreu de forma tardia. Cristiano Ronaldo recusou a oferta de renovação imediatamente, pois considerou que a proposta final nasceu apenas do desespero do clube e não de um reconhecimento real do seu valor. Com orgulho ferido e a decisão tomada, o atacante já havia dado sua palavra de honra aos diretores da Juventus, entendendo que o seu ciclo de 9 anos na Espanha havia chegado ao fim definitivo. A transferência foi oficializada no dia 10 de julho de 2018 através de um comunicado simples e direto emitido pelo Real Madrid. A Juventus desembolsou 117 milhões de euros para contratar o atacante de 33 anos, realizando uma operação financeira excelente para os cofres merengues, que lucraram com a venda de um atleta veterano. Florentino Pérez demonstrou seu pragmatismo clássico como gestor ao não se curvar às exigências emocionais do maior artilheiro da história do clube, mantendo a premissa de que a instituição deve permanecer acima de qualquer individualidade técnica. Cristiano Ronaldo encerrou sua passagem histórica com 450 gols em 444 partidas disputadas, transferindo-se para o futebol italiano em busca do reconhecimento salarial e do suporte institucional que sentiu falta nos últimos meses em Madrid. E essa lição histórica de 2018 serve como alerta perfeito para o atual impasse que envolve o futuro de Vinícius Júnior. O Real Madrid se encontra novamente diante de uma estrela que brilhou na Copa do Mundo mesmo eliminado e exige um salário condizente com a sua importância técnica, buscando equiparar seus ganhos ao patamar de Kylian Mbappé. Caso a diretoria decida repetir a mesma postura rígida e lenta que adotou com Cristiano Ronaldo, o risco de perder o atacante brasileiro de graça no término do contrato se transformará em uma realidade inevitável a partir de janeiro. Florentino Pérez precisará decidir se vai ceder às exigências financeiras atuais ou se assumirá o risco de ver a história se repetir, perdendo o jogador mais decisivo do elenco por pura insistência política. Mas eu quero saber na sua opinião. Comenta aí embaixo. O Real Madrid errou ao deixar o Cristiano Ronaldo sair em 2018 e corre o risco de falhar novamente com Vinícius Júnior? Deixa o seu comentário aí e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Ela seu chão.